Olá amigos, boa noite, bem-vindos a mais uma edição de Ecos do Burladero. Informação, a crítica, a entrevista, a notícia, o comentário, aqui na ordem de trabalhos da RCA Ribatejo, à segunda-feira, e na Rádio Bonfim, à terça-feira, para que de facto todos os nossos amigos ouvintes aficionados possam andar a par daquilo que vai ocorrendo com a tauromaquia a nível mundial. Num tempo em que, por cá, por Portugal e também por Espanha, o defeso vai imperando, mas contudo num tempo em que também na América Latina, outro espaço importante onde a tauromaquia tem uma grande aceitação popular, vão acontecendo sempre notícias com grande interesse e também nota de que toureiros espanhóis ali vão triunfando, como poderemos dar conta hoje mesmo. Mas vamos para mais, antes de mais, aliás, a uma nota de abertura. O Bloco de Esquerda e o PAN, Partido Pessoas, Animais e Natureza, viram uma vez mais as suas propostas antitaurinas a serem chumbadas pelo Parlamento português no âmbito da votação do Orçamento Geral do Estado para o ano de 2018. Ambos os partidos submeteram à votação uma proposta discriminatória para que os artistas tauromáquicas não tivessem direito à isenção de IVA na prestação de serviços, tal como ocorre com todos os artistas das mais diversas áreas culturais. E o Bloco de Esquerda pretendia ainda baixar o IVA dos espetáculos culturais para 6%, com exceção dos espetáculos tauromáquicos. A tauromaquia é uma atividade cultural tutelada pelo Ministério da Cultura e tem desde o ano de 2010 uma secção especializada no Conselho Nacional da Cultura. Adicionalmente, o Decreto-Lei nº 89/2014, de 11 de junho, estabelece no seu preâmbulo que a tauromaquia é, nas suas diversas manifestações, parte integrante do património da cultura popular portuguesa. Entre as várias expressões, práticas sociais, eventos festivos e rituais que compõem a tauromaquia, a importância dos espetáculos em praças de touros está traduzida no número significativo de espectadores que assistem a este tipo de espetáculos. À semelhança do que tem sucedido na discussão do orçamento dos anos transactos, o Parlamento português foi uma vez mais muito lúcido e não admitiu as tentativas radicais e discriminatórias propostas pelo Bloco de Esquerda e pelo PAN, que atentavam contra os direitos e liberdades dos artistas tauromáquicos e dos milhões de cidadãos aficionados em Portugal. Nuno Pardal, presidente da Associação Nacional de Toureiros, já esperava este resultado da votação e revelou-se satisfeito com a confirmação do mesmo, repudiando a leviandade das propostas destes partidos e a atitude antidemocrática e anticultural contida nas mesmas, pois pretendiam fazer discriminações culturais, algo inacreditável e inadmissível em pleno século XXI. Por sua vez, a Protoiro, Federação Portuguesa de Tauromaquia, congratula-se em comunicado com a decisão da esmagadora maioria do Parlamento português ao garantir o Estado de Direito e a igualdade no tratamento de todos os cidadãos na aplicação da lei. É caso para dizer que estes partidos de extrema-esquerda têm uma noção muito redutora da legalidade e da democracia, ao desrespeitarem legislação aprovada na Assembleia da República e que enquadra adequadamente a atividade tauromáquica no nosso país, não deixando, contudo, de ser sintomática a sua tentativa de subverter a legalidade e de não perderem qualquer oportunidade para levar adiante os seus declarados objetivos de criminalizar a atividade taurina. Embora cada vez tenham menor expressão eleitoral, estes partidos extremistas não abdicam de uma intervenção veemente contra a festa brava, o que impõe e exige que, da nossa parte, aficionados, estejamos igualmente atentos para não sermos traídos por alguma desatenção. E na passada sexta-feira, dia 24 de novembro, foi apresentado no Salão Nobre da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo o projeto de construção do Monumento ao Forcado da Ilha Terceira, que será inaugurado no próximo dia 24 de junho do próximo ano, coincidindo com o 45º aniversário do Grupo de Forcados Amadores da Tertúlia Tauromáquica Terceirense.
O projeto do monumento, que será instalado frente à Porta Grande da Praça de Touros, Ilha Terceira, foi apresentado pelo atual cabo do grupo, Adalberto Belerique, e pelo aficionado João Paes, acompanhados dos restantes membros da comissão nomeada para o efeito. O artista plástico terceirense José João Dutra venceu o concurso para a edificação do conjunto escultórico, denominado como Valentes como a Rocha, pois na peça está representado um grupo de forcados executando uma pega de caras a um touro, surgindo desde o solo como um todo, à semelhança das rochas basálticas que existem nos Açores. A ideia é relacionar a dureza deste mineral com o valor dos forcados e do touro, assim como as origens vulcânicas das ilhas dos Açores. Explicou o artista local que o monumento serve para que todos os intervenientes na sorte de pegar touros fiquem representados de forma a enaltecer os profundos e peculiares valores que são transmitidos na especialidade taurina portuguesa, carregada de solidariedade, força, honra e dignidade. O acto foi encerrado com as palavras do Presidente da Câmara Municipal de Angra do Barabismo, José Gabriel Menezes, que enalteceu o projeto e, lembrando a grande colaboração do município para com as instituições taurinas locais, como o Grupo Forcados Amadores da Tertúlia Tauromáquica Terceirense, garantiu que esse apoio irá ser mantido. Além de pegarem no primeiro dia do próximo ano, na última corrida da primeira parte da temporada grande da Monumental Plaza México, como já era conhecido, o Grupo Forcados Amadores de Alcochete, comandados por Nuno Santana, participarão também, a 28 de dezembro, numa corrida de rejoneio na Praça de Touros Julián Llaguno, em Tenaltenango. Aqui atuando em solitário ao lado dos rejoneadores Andy Cartagena, Emiliano Gamero e Santiago Renderras, frente a touros da ganadaria de José Julián Llaguno. A 1 de janeiro, na Plaza México, vão ombrear com os forcados mazatlecos, pegando touros de São Marcos, sendo o cartel composto pelos rejoneadores Emiliano Gamero, Luís Pimentel e Sebastián Torre. O grupo de forcados amadores da Tertúlia Tauromáquica do Montijo encerra a sua temporada no próximo dia 1 de dezembro com um jantar de gala no restaurante Moinho da Praia, no Samoco, onde o grupo prestará homenagem ao forcado António Valério, a título póstumo, a Francisco Santos e ao cavaleiro Luís Rochinol. Por sua vez, o grupo de forcados amadores de Monforte encerra a sua temporada também a 1 de dezembro, com muito convívio e muita solidariedade. A jornada tem início pelas 15h30, com um jogo de futebol entre antigos e atuais elementos da formação alentejana, a que se seguirá uma doação de alimentos para as vítimas dos incêndios do verão passado. Pelas 20 horas terá lugar na Sala Polivalente Municipal de Monforte o jantar de gala, a que se seguirá bastante animação pela noite dentro. E como é hábito, vamos também ao nosso momento musical, privilegiando a expressão do fado, para escutarmos Maria do Rosário Betancourt interpretando Toca para a Unha. Céu do azul infinito, tarde linda, praça a Cunha. Céu do azul infinito, tarde linda, praça a Cunha. O touro é negro gravito, cornetinho toca para a unha. O touro é negro gravito, cornetinho toca para a unha. E salta leste para a arena o forcado valentão. E salta leste para a arena o forcado valentão. E pisa a terra morena com altiva decisão. E pisa a terra morena com altiva decisão. E com que donaire e graça, petulante e atrevida. E com que donaire e graça, petulante e atrevida.
vestida, citando de praça a praça, na goela investida, citando de praça a praça, na goela investida, e o povo desvairado com tamanha valentia, e o povo desvairado com tamanha valentia, vendo o toiro dominado, rompa em alta gritaria, vendo o toiro dominado, rompa em alta gritaria, e no brado do respeito, como carícia de um beijo, e no brado de respeito, como carícia de um beijo, sendo forcado no peito, todo o sol do ribatejo, sendo forcado no peito, todo o sol do ribatejo. E a dança dos apoderados vai-se fazendo notar. É claro que este é o tempo certo para se realizarem acertos nas estruturas dos toureiros e, portanto, sem qualquer drama, sem qualquer sensacionalismo, assistimos às mudanças que se operam em algumas entouragens taurinas. Por exemplo, Luís Pires dos Santos, cabo fundador do Grupo Forcados Amadores de Coimbra e empresário tauromáquico, que tem promovido diversas corridas de touros no norte do país, será o novo apoderado de Joaquim Bastinhas e de seu filho Marcos Tenório Bastinhas, sucedendo assim a Fernando Marques. De alguma forma, se esclarece a situação ocorrida com a suposta substituição de Fernando Marques por Joaquim Patacas, um homem da casa, até aqui, mas que deixou de o ser, passando a apoderar João Moura Caetano. Damos conta de que Joaquim Bastinhas cumpre na próxima temporada 35 anos de alternativa, pelo que é suposto que regresse às arenas após os 2 anos de afastamento devido ao acidente que foi vítima em setembro de 2015 na sua herdade em Elvas. Também seu filho, o cavaleiro Marcos Tenório Bastinhas, cumpre na próxima temporada o 10º aniversário sobre a data da sua alternativa, pelo que a gestão da carreira destes 2 cavaleiros tauromáquicos assume nesta temporada de 2018 uma exigência maior. Felicidades para os toureiros e também, claro está, para o seu apoderado. O matador de touros, Manuel Dias Gomes, já oficializou em comunicado a cessação da relação de apoderamento que nos últimos 5 anos vinculava o antigo matador de touros sevilhano Tomás Campuzano à gestão da sua carreira, num tempo exigente que incluiu a própria alternativa de matador de touros do diestro português. Curiosamente, soube-se agora que o final da relação profissional já acontecera no verão, apesar de não ter sido anteriormente comunicado. No mesmo comunicado, agora enviado à Comunicação Social, Manuel Dias Gomes confirma a separação de Tomás Campuzano, agradecendo-lhe o esforço e a dedicação durante estes 5 anos. E informa que a sua carreira passa a ser dirigida por Ninho de Leganés, desde setembro também, e o que efetivamente pronuncia uma grande curiosidade em relação ao novo percurso deste toureiro português, porquanto um dos seus sonhos é poder confirmar a alternativa na Monumental de Las Ventas, em Madrid. E Juan José Padilha anunciou em conferência de imprensa em Sevilha que se retira das arenas no final da próxima temporada. Vou-me embora com a emoção de tantos anos de êxitos e de fracassos, disse, comunicando que se despedirá das arenas em todas as suas praças de sempre. Será uma temporada bonita, embora não marque ainda um número de festejos em concreto, onde existirão gestos que, todavia, não estão ainda decididos. Juan José Padilha esteve neste encontro com a imprensa, acompanhado por seu pai, pelos seus irmãos Óscar e Jaime Padilha, que são banderilheiros, e por Diego Robles, o seu homem de confiança, referindo que a sua família o ajudou muito para cumprir o seu sonho desta trajetória
e que também o apoiou inequivocamente nesta tão difícil decisão. Padilha recordou também que, ao longo da sua carreira, aconteceram coisas muito bonitas, entre as quais a saída pela Porta do Príncipe, em Sevilha, o indulto na Plaza México e a encerrona com 6 touros de Miura, em Bilbao. Depois do acidente que sofria em Zaragoza, disse Padilha, passaram 6 anos maravilhosos nos quais toreei mais de 500 corridas de touros de outro tipo das que estoqueava antes. Não posso exigir mais à vida e chegou o momento de me retirar, disse ainda Juan José Padilha, que agradeceu a presença de Finito de Córdoba nesta cerimónia. Entretanto, damos nota de que também Manuel Dias El Cordobês anunciou a sua retirada na próxima temporada de 2018. São, assim, 2 figuras do toureio que anunciam o termo das respectivas carreiras, deixando já saudades por aquilo que representam quanto homens e também, naturalmente, e sobretudo, como toureiros. Por isso mesmo, ficamos com mais um fado, a voz de Diamantina na interpretação de Fado Toureiro. Como os de raça cigana, toureiro cheio de graça, de uma graça sevilhana, na arena sereno e forte, abre o capote valente, sempre que entra na sorte, eu vejo a morte à sua frente. Cingido ao touro, traje doiro, à luz do sol, a rebrilhar, vejo o meu querido destemido a torear. E quando a lide se decide, eu ouço enfim uma ovação. Junto ao altar rezo a chorar uma oração. Toureiro audaz e valente, frente a um touro traiçoeiro, que eu sinto a vida pendente da vida desse toureiro. Mas ai-se numa corrida o meu amor arrogante sofrer alguma colhida, que eu perca a vida no mesmo instante. Cingido ao toiro, o traje doiro, à luz do sol, a rebrilhar, vejo o meu grito destemido a torear. E quando a lide se decide, eu ouço enfim uma ovação. Junto ao altar rezo a chorar uma oração. Quando a lide se decide, eu ouço enfim uma ovação. Junto ao altar rezo a chorar uma oração. O Clube Taurino Bringelense irá realizar no próximo dia, aliás, realizou no passado dia 25 de novembro, o seu primeiro jantar de gala. Um evento que teve lugar nos casões da Junta de Freguesia de Brinjela e em noite em que foram homenageados a Associação de Tertúlias Tauromáquicas Portuguesas, tendo estado representado pelo seu presidente, Carlos Alberto Simões, e também José Alcaxão Silva, emboladores, pelo fotógrafo Florindo Piteira, José Luís Zambujeira, antigo forcado e também crítico taurino, pelo cavaleiro tauromáquico Luís Rochinol e pelo diretor de corridas Marco Gomes. A animação musical esteve a cargo de Los Chiquititos. E também já foram divulgados os nomes dos vencedores dos prémios O Picador, relativos à temporada de 2017 e que são instituídos pelo restaurante-bar O Picador da Nazaré. Os troféus serão entregues no próximo dia 13 de janeiro,
num jantar a realizar neste restaurante, e os triunfadores eleitos são os seguintes: cavaleiro de alternativa, António Ribeiro Teles; cavaleira praticante, Soraya Costa; matador de touros, Nuno Casquinha; novilheiro, João Silva El Juanito; peão de brega banderilheiro, Cláudio Miguel; grupo de forcados, o grupo de forcados amadores de São Mansos; forcado do ano, Manuel Rovisco, do grupo Forcados Amadores de Évora; ganaderia, Pinto de Barreiros; apoderado, Fernando Marques; picador, Oscar Bernal; divulgação tauromáquica, Clube Taurino do agrupamento de escolas de Alter do Chão; preservação tauromáquica, António Picatereno, presidente da Câmara Municipal de Barrancos; comunicação social, David Casas, do canal Toros de Espanha; António Matos, da revista Business Portugal; Dr. António Vasco Lucas e José Cáceres, comentadores da RTP; fotógrafo, Florindo Piteira; aficionado, Miguel Louro; forcados com história, Rui Manuel de Souto Barreiros, António José Pinto e Bernardo Patinhas; prémio Carreira para José Henriques; cavaleiro triunfador ibérico, Diego Ventura; matador triunfador mundial, Alejandro Talavante; matador prémio Carreira, Francisco Rivera Ordonhas Paquirri; figura mundial do toureio, Manuel Benítez El Cordobês, José Júlio e Mário Coelho. E um troféu surpresa que será designado durante esta cerimónia de entrega de troféus. Damos nota de que, salvaguardando efetivamente alguma subjetividade que está sempre associada à outorga de troféus de triunfador, nós, pela nossa parte, aqui os iremos divulgando, porquanto eles fazem parte também da forma de cimentar a relação entre o aficionado e os toureiros. Por isso mesmo, sabendo que muitas vezes a justiça anda de alguma forma arredada da atribuição destes troféus, consideramos que em tempo de defeso é uma oportunidade que deve ser privilegiada para aproximar todos os aficionados de uma mesma região e, sobretudo, de permitir ou proporcionar também o contacto entre os toureiros, as figuras, os agentes que intervêm na própria Festa Brava e, claro está, os próprios aficionados. E o matador de touros, Henrique Ponce, escreve mais uma página dourada na história da tauromaquia, ao ser declarado vencedor da edição 2017 da Orelha de Ouro, atribuída pelo programa radiofónico Clarim, da Rádio Nacional de Espanha. Esta é já a 7ª vez que Henrique Ponce vence este troféu, tornando-se o toureiro com mais distinções atribuídas pela Rádio Nacional de Espanha, superando agora Juan António Ruiz Partaco. Henrique Ponce venceu anteriormente nos anos 1992, 93, 94, 96, 97, 2016, conquistando em 2017 a sua 7ª Orelha de Ouro. Além de Henrique Ponce, a Rádio Nacional de Espanha premiou ainda a ganaderia Victorino Martín, com o troféu Hierro de Ouro, e o malogrado matador de touros Ivan Fandinho, com uma Orelha de Ouro especial e a título póstumo. Não há dúvida de que em Espanha as coisas são diferentes, enquanto por cá a Rádio Oficial Portuguesa baniu a tauromaquia da sua grelha de informação e, tendo tido na sua história um dos programas de maior duração e de maior aceitação popular, como era o Sol e Touros, com a apresentação de diversos críticos taurinos de primeira linha, mas salvaguardando sempre o nome de Leopoldo Nunes, seu fundador, e que transmitia efetivamente à afição portuguesa aquilo que ia acontecendo no panorama taurino de então, com muita qualidade, com boa exigência e bom critério crítico, o que proporcionou também a própria formação de algumas gerações de aficionados. Hoje, naturalmente, nem a RTP1, ao nível de Magazine Taurino, nem a Rádio Antena 1, privilegiam esta informação sobre a tauromaquia, o que se lamenta. Por outro lado, em Espanha, dá-se nota de como, em todos os dias, a informação taurina tem um espaço na Rádio Nacional de Espanha. E permitindo assim também a consagração de algumas figuras, como a de Henrique Ponce, que numa carreira tão longa quanto aquela que tem tido, se tem mantido numa posição cimeira, constituindo-se sempre como uma das mais importantes figuras da sua geração. Daí que estes 7 troféus sejam um bom sinal da qualidade e da duração deste toureiro, que não fala ainda em retirar-se,
porque parece estar aí para as curvas, como sai dizer-se. E antes de lhes falarmos um pouco sobre algumas ganaderias, vamos ficar com mais um fado que, esse sim, nos fala também dos touros. Mais concretamente desse toirito negro que aqui nos é trazido por Eduardo Almeida. Tourito negro fugiu à manada, foi beber ao pego na água parada e viu o chibante do Zé Cloral, o que foi amante da Chica do Mal, a chorar de mágoa na maracha fria, mirando a água que já não corria. O Tourito negro olhou e mugiu, foi beber ao pego e já não fugiu. Zanga de amor que o amor agarra, uma disputa não acende a briga, pois o campino é como a cigarra, o xermequeiro é como a formiga. Foi o cão fidalgo que saltou a sebre para ajudar o galgo a correr a lebre, que vai tão lixeira pelo chaparral que fica na beira do verde pinhal. E a lebre salta como de cão feio e gritava a malta a correr também. Mas o cão fidalgo vai para o gredil e o nobre galgo entra no canil. Zanga de amor que o amor agarra, uma disputa não acende a briga, pois o campino é como a cigarra, o xermequenho é como a formiga. Zanga de amor que o amor agarra, uma disputa não acende a briga, pois o campino é como a cigarra, o xermequenho é como a formiga, pois o campino é como a cigarra, o xermequenho é como a formiga. E vamos falar sobre touros, porque, de facto, este é um tema que está também na ordem do dia. Na monumental Plaza México, houve manifestação contra o touro bobo, o que corresponde, de alguma forma, à posição de muitos aficionados que assim contestam a escolha de ganaderias ditas comerciais ou mais cómodas para que as figuras possam brilhar sem correr tantos riscos. É claro que na lida de touros bravos nunca há ausência de riscos, mas contudo há ganaderias que são mais duras e poderosas e outras que são mais manejáveis. Mas contudo, quer o público aficionado da Monumental México, quer também como aquilo que havia já ocorrido em Sevilha o ano passado e ainda este ano em Madrid, se vão contestando algumas ganaderias que se tornam demasiado fáceis e previsíveis para permitirem aos matadores de touros, sobretudo, lidarem mais corridas por ano. É claro que esta é uma situação que desagrada aos muitos aficionados que pretendem privilegiar, sobretudo, a componente da emoção. É claro que corrida de touros sem emoção não é corrida de touros. E por isso damos nota também de uma tomada de posição da Associação El Toro de Madrid, que anunciou na passada quarta-feira a sua decisão sobre as ganaderias lidadas este ano na Praça de Touros Monumental de Las Ventas, em Madrid, apresentando as listas negras e branca. E também alguns conselhos à Plaza 1 sobre as ganaderias para a próxima temporada. Entre os conselhos assim deixados ao empresário Simão Casas estão a presença de mais divisas portuguesas no abono de Madrid, desejando a referida associação o regresso à Arena de Las Ventas das ganaderias de Veiga Teixeira, Assunção Coimbra, Couto de Fornilhos, Val Sorraia, José Luís Vasconcelos e Sousa de Andrade, Palha e Morteira Grave. Casas de grande tradição em Madrid, de encastes variados e apetecíveis, como refere a Associação El Toro de Madrid. Na lista negra, referente ao ano 2017, proposta pela Associação El Toro, estão as divisas Hermanos Sánchez Herrero, Gavira, Conde de Maialde, El Pilar, Laguna Randa, Valdefresno, Hermanos Fraile Mazas,
Núñez de Alcovilho, Juan Pedro Domecq, Flor de Rara, herdeiros de Celestino Quadri, Martim Llorca, Pablo Moyal, Mercedes Figueroa e San Martín, a que se acrescentam para 2018 as ganaderias de Monte Alto, El Ventorrilho, Montalvo, Parladé, El Puerto de São Lourenço, Las Ramblas, El Torero, José Luís Pereda, Adolfo Martim, Miura, José Luís Marca e Guadarrira. Naturalmente, para quem está mais sensibilizado com aquilo que acontece em Espanha, e especialmente nas grandes feiras, poderá recordar destes nomes os principais ganaderias que são lidadas pelo Grupo Especial de Tauromaquia em Espanha. É claro que são as figuras que escolhem estes touros, chegando-se até ao ponto de muitos toureiros adquirirem, no início da época, o todo efetivo destas ganaderias e que depois as vão impondo nas praças para onde se contratam. É claro que tal não significa que estes toureiros, grandes figuras, receiem torear outras ganaderias mais duras, mas, sobretudo, pela identificação que têm com este tipo de touro, conseguem proporcionar lides e faenas mais artísticas, privilegiando assim a componente estética em detrimento da componente emotiva. Para os toureiros que têm necessidade de se ingrar, aqueles que têm de tragar corrida atrás corrida, naturalmente que lhes toca pela porta algumas das ganaderias ditas mais duras ou poderosas. A Associação El Toro salienta ainda as ganaderias La Quinta, Dolores Aguirre, Victoriano del Rio e Ana Romero, por não terem estado ao nível esperado pelos aficionados que a compõem. As ganaderias Fuente Imbro, El Tarro e La Reina abandonam a lista negra por méritos próprios, ao passo que as divisas Salvador Domecq, Vila Marta e El Torreón também deixam de estar na lista negra, mas por não serem ligadas em Madrid há mais de 2 anos. Na lista branca estão os ferros Domingo Hernández, Reu Elga, Fuente Imbro e Maria Cascon, que a Associação El Toro roga que repitam presença em Madrid, em conjunto com os ferros que abandonaram a lista negra, bem como deixou alguns conselhos a Simão Casas para que em Madrid sejam lidados touros de diversas ganaderias espanholas, bem como os ferros portugueses anteriormente citados. É claro que tudo isto tem que ver também com a lógica comercial que está subjacente à organização das corridas de touros. Porquanto, os toureiros, em função das divisas que lidam, podem estabelecer também um cachê diferenciado. E da mesma forma, os custos de deslocação das ganaderias de touros, é claro que, sendo deslocadas de Portugal para a Espanha, tendencialmente terão custos maiores do que aquelas ganaderias que pastam mais próximo das praças onde se realizam as grandes feiras e, concretamente, também na região de Castilha e de Madrid. A ver, vamos no que dá esta tomada de posição desta Associação El Toro e, claro, os ganadeiros portugueses, nomeadamente estes que foram referidos, só têm que ficar satisfeitos pelo facto de a sua presença numa das principais praças do mundo deixar saudade entre os respectivos aficionados. E Gilberto Felipe e Zinc das Lesírias vencem em individuais e coletivos. Decorreu este fim de semana em Paris o Salon du Cheval de Paris, onde o também cavaleiro tauromáquico Gilberto Felipe, montando o cavalo Zinc das Lesírias, conquistou 4 troféus, 3 individuais e 1 coletivo. Gilberto Felipe, a título individual, venceu as provas de ensino, maniabilidade e velocidade, conquistando assim o título individual na equitação de trabalho, tendo a equipa portuguesa, constituída pelos cavaleiros Gilberto Felipe, Manuel Mesquita, Miguel Portásio, Mário Lopes, João Bento, Mário Canas Pimentel e João Sousa Faustino, conquistado o título individual. Estes troféus são bem demonstrativos da qualidade do nosso cavalo lusitano,
bem como da forma em que se encontram os nossos ginetes, conquistando troféus ao lado dos mais destacados cavaleiros mundiais. Porque falamos de cavalos, de cavaleiros, porque falamos ao cabo e ao resto também de Marialvas, tratando-se de cavaleiros portugueses, ficamos com o fado O Meu Marialva e a voz saudosa de Maria Leopoldina da Guia. Mais o meu Marialva, fomos à feira da Gualva num trem aberto e afeitado. Eu mais o meu Marialva, fomos à feira da Gualva num trem aberto e afeitado. Com 2 cavalos de raça que a passo tinham tal graça que até batiam um fado. Com 2 cavalos de raça que a passo tinham tal graça que até batiam um fado. Deu-se uma volta na feira, andámos de brincadeira para experimentar um garrano. Deu-se uma volta na feira, andámos de brincadeira para experimentar um garrano. Que povo que se juntou e ao resto pouco faltou para enganar o cigano. Que povo que se juntou e ao resto pouco faltou para enganar o cigano. Na taberna do Vilar, onde fomos a bancar, já se cantava o fadinho. Na taberna do Vilar, onde fomos a bancar, já se cantava o fadinho. Estava lá o cadeireiro, o ginguinho, o catileiro, o rosa e o patusquinho. Estava lá o cadeireiro, o ginguinho, o catileiro, o rosa e o patusquinho. Depois do fado corrido foi fandango batido que parecia não ter fim. Depois do fado corrido foi fandango batido que parecia não ter fim. Que tarde tão bem vivida, nunca vi na minha vida bailar o fandango assim. Que tarde tão bem vivida, nunca vi na minha vida bailar o fandango assim. E já de volta da feira, bailava numa ladeira um trem aberto e enfeitado. E já de volta da feira, bailava numa ladeira um trem aberto e enfeitado. 2 garrafões de morraça e 2 cavalos de raça que até batiam um fado. 2 garrafões de morraça e 2 cavalos de raça que até batiam um fado. E a propósito de Marialvas, não podemos deixar de enaltecer a atitude de António Ribeiro Teles em relação ao troféu que lhe foi outorgado pelo canal Campo Pequeno TV. Porque, efetivamente, esta é uma atitude de classe, de senhorio. Voltamos aqui uma vez mais a dar conta do texto que António Teles fez chegar ao canal Campo Pequeno TV. Quero agradecer ao canal Campo Pequeno TV ter-me considerado o triunfador da temporada 2017 nesta praça, assim como o autor do melhor lead em igualdade, a 20 de julho ao 2º touro e a de 18 de agosto ao 5º touro. Agradeço ao público o carinho com que me tratam. O Campo Pequeno sempre esteve a meu lado na noite de 21 de julho de 1983. O meu pai deu-me a alternativa. Tive a felicidade e o privilégio de ter toreado também a corrida comemorativa dos 100 anos do Campo Pequeno. Nesta praça toreei com os toureiros mais antigos, competi com todos da minha geração e agora com os mais novos. Senti na pele sensações de alegria, tristeza, êxito, fracasso, medo e responsabilidade. Mas acima de tudo, de realização. Obrigado, Campo Pequeno, por me teres recebido em tua casa 93 vezes ao longo da minha carreira e desculpa quando não estive à tua altura. Um abraço a todos. Esta é efetivamente uma tomada de posição que honra e enaltece quem a toma,
pelo respeito que tem, pelo tauródromo que é o Campo Pequeno, pelo aficionado, pelo público, aquele que é, ao cabo e ao resto, o grande juiz do labor desenvolvido pelos toureiros em praça. E também, necessariamente, o respeito que toureiros e aficionados nutrem e devem nutrir cada vez mais por esse elemento fundamental da tauromaquia, que é o touro. E quando vamos entrando na última parte desta edição de Ecos do Bordero, vamos dar-lhe conta daquilo que vai ocorrendo lá por fora, mais concretamente também em terras da América, onde a temporada alta se vai realizando. A Praça de Touros de Axo, no Peru, recebeu este domingo, 27 de novembro, a terceira corrida da sua feira com a aliciante da alternativa de Jesus Henrique Colombo. Na lide de touros de Puerto de São Lourenço e de La Ventana del Puerto, atuaram os matadores Sebastián Castella, silêncio no primeiro e 2 orelhas no segundo, Rinés Marí, ovação e silêncio, e Jesus Henrique Colombo, que recebeu a alternativa com o touro Chicharro de 465 quilos, tendo merecido ovação, prémio idêntico que recolheu após a lide do último touro da corrida. E Pablo Hermoso de Mendonça e seu filho Guilhermo atuaram ontem de forma absolutamente triunfal na Praça de Touros de Morelia, no México, onde fazem neste momento a largada temporada. Pablo cortou 3 orelhas e rabo, saindo em ombros pela Porta Grande, acompanhado pelo seu filho Guilhermo, que também cortou 2 orelhas. Neste festejo atuaram ainda Santiago Zenderras, orelha e silêncio, e Jorge Hernández Garate, orelhas e palmas. Lidaram-se touros de El Marrón e de Los Encinos. A Praça de Touros de Latacumba, no Equador, recebeu ontem um festejo de resultado triunfal. Atuaram os diretos espanhóis António Ferreira e David Fandilla El Fandi, bem como o francês Sebastián Castella. Fandi foi o mais abençoado pelo sorteio, chegando mesmo a indultar o touro que lidou como o segundo do seu lote da ganaderia de Cortés, cortando-lhe as 2 orelhas e rabo simbólicos. No primeiro foi silenciado. António Ferreira saiu também em ombros pela Porta Grande, cortando 3 orelhas. Castella cortou uma orelha ao primeiro do seu lote e foi silenciado no segundo. Entretanto, a mesma Praça de Touros de Latacunga, no Equador, receberam na quarta-feira, 24 de novembro, um dos cartéis estrela do país, com Henrique Ponce e Roca Rei a atuarem mano a mano. Frente a touros de Triana, Ouagraoasi e Ortunho, Henrique Ponce teve silêncio e 2 orelhas, e Roca Rei, orelha e ovação. No final, Henrique Ponce saiu da praça em ombros, em clima de grande apoteose. E Vítor Mendes e Moranito de Maracaí, El Soro e Luís Francisco Esplá em tertúlia taurina. José Luís Benhoque foi o encarregado de moderar o interessante evento com que se pôs termo à Semana Cultural Taurina de Foios em Valência. O naipe de oradores sobre a temática História do Toureio era de luxo, contando com as presenças do português Vítor Mendes e ainda de Vicente Ruiz El Soro, Moranito de Maracaí e Luís Francisco Esplá. A sala do Centro Cultural de Foios foi pequena para acolher também a afluência de público e, por entre as diversas interpretações da temática em questão, foi o matador luso quem deu todas as cartas quando se levantou do seu lugar e, em jeito de aula prática, deu importante lição, deixando a todos impressionados pela sua capacidade de explicar o toureio. E naturalmente que nos congratulamos pelo facto de Vítor Mendes ser um toureiro português, mas para além de ser português é também ribatejano, natural de Marinhais, filho adotivo de Vila Franca. Por isso, em Fado,
ouçamos também a exaltação ao nosso Ribatejo. Nesta terra há um rio antigo de saudade que nos dá vida e sono e encantamento e a paz que o canta e a verdade de quem vive outro sítio, outro momento. Eu Tejo aqui assim, ao pé da porta, é um berço de força e de saber. Traz-se ao peito o gosto da paixão, enquanto o sol nos fala ao entardecer. Viver assim é outro modo, outra maneira, outra vida, outro sonho a comandar. Passa o tempo escorregando à minha beira, cantam-se fados à noite para lembrar. E o sol e a gente, o campo e a cidade, e a cheia, esse chão d'água a cobrir tudo, e a alma imensa de um povo sem idade. Não mudas tu, meu povo, que eu não mudo. E o sol e a gente, o campo e a cidade, e a cheia, esse chão d'água a cobrir tudo, e a alma imensa de um povo sem idade. Não mudes tu, meu povo, que eu não mudo. Nesta pátria ribatejo se ama e canta, se dança, se trabalha e se resiste, e onde o peito alcance haverá chama. Ninguém é mais alegre, nem mais triste, e doce, e forte e sereno ao mesmo tempo, como os cavalos ao longe, ao pôr do sol. Existe aqui um tempo que é eterno, na lenda e no feitiço do alvoró. O sol e a gente, o campo e a cidade, e a cheia, esse chão d'água a cobrir tudo, e a alma imensa de um povo sem idade. Não mudas tu, meu povo, e eu não mudo. E o sol e a gente, o campo e a cidade, e a cheia, esse chão d'água a cobrir tudo, e a alma imensa de um povo sem idade. Não mudas tu, meu povo, e eu não mudo. As palmas para João Chora na interpretação deste fado ribatejo. Pois terminamos com uma nota de luto. De facto, a festa está de luto pelo infausto falecimento de João Inácio, antigo banderilheiro, diretor de corridas e o colaborador mais antigo da Praça de Touros do Campo Pequeno. João Inácio era natural da Moita do Ribatejo, onde nasceu a 8 de outubro de 1921, tendo-se estreado como toureiro amador na sua terra natal em 24 de setembro de 1939, vindo a tomar a alternativa em Viseu, a 18 de setembro de 1949, concedida por Sebastião Saraiva. Até se retirar, no final da temporada de 1979, João Inácio integrou as quadrilhas das principais figuras do toureiro de Portugal e Espanha que atuaram entre nós. Depois foi também diretor de corridas e colaborador do Campo Pequeno desde 1956. Mas estamos efetivamente também de luto pela morte de Carlos Lisboa.
escalabitano, fadista, aficionado, homem cultor das tradições, que defendeu e levou sempre os nomes de Santarém e do Ribatejo ao longo da sua profusa carreira de fadista. Foi membro dos Marialvas, caseta que na Casa do Ribatejo, na Feira do Ribatejo, aliás, defendia as tradições, entre as quais o fado, onde concitavam algumas das figuras amadoras mais importantes do nosso fado. Por isso, saudades também de Carlos Lisboa e as nossas sentidas condolências às famílias de João Inácio e de Carlos Lisboa. Perdemos efetivamente dois amigos, por isso ficamos com a orquestra típica escalabitana, um denominador comum entre o nosso relacionamento e essa cantiga tão bonita de Sabes, Amigo. Já lá vem o meu amigo, com os sonhos no saco da esperança e nas mãos o perfume do trigo. Meu amigo que corre e não cansa, sabes que já passou tanto tempo, sabes como tudo está mudado. Repara as gaivotas contra o vento e a terra aguardando a vez do arado. Bem sabes, amigo, que tudo se faz com as mãos abertas e